Aleluia. Diga assim, uma coisa. Uma coisa. É o título da palavra nessa manhã, que é o título de um livro que ganhei de presente, que estou lendo, que na verdade é uma oração do coração de Davi, no Salmo 27, onde ele diz uma coisa, pedir ao Senhor. Deixa eu dar uma orientação para você, porque hoje, desde as 6 horas, a hora que eu acordei, eu já vi de tudo. Já vi fechar, já vi abrir, já vi chover, já vi parar de chover. Então, se vocês estão aí e começar a chover em você, não leve a sua cadeira, apenas levante, vá para uma área coberta, depois o pessoal do voluntariado, na hora que parar de chover, eles vão secar a cadeira e se der, você volta, tá bom? E o sol também, né? Aí se tiver sol onde você está, você pode mover a tua cadeira. Estamos numa igreja bem arejada e em dias de pandemia é uma benção. Diga amém, amém? Amém. Glória a Deus. Diga mais uma vez uma coisa. Uma coisa. Glória a Deus. Esses dias estava lendo, eu não sei se ouvi numa ministração de um pastor ou se eu li em algum livro, mas me chamou muito a atenção a fala desta pessoa, e a fala era essa daqui, ó. Se os escritores homicidas da Bíblia fossem excluídos, restaria muito pouco da palavra que conhecemos hoje. Se os escritores, sabe o que é um homicida? Alguém que matou uma outra pessoa. Se os escritores homicidas da Bíblia fossem excluídos, restaria muito pouco da palavra que conhecemos hoje. Então, vou te dar só 3 exemplos para você saber. Se nós excluíssemos aquilo que Moisés escreveu, aquilo que Davi escreveu e aquilo que o apóstolo Paulo escreveu, ia restar bem pouquinho da palavra para cada um de nós. Sabe o que Deus quer nos dizer nesta manhã de ceia? Que há esperança para mim e para você. Diga, há esperança para nós, amém? Isso deve encher o nosso coração de esperança, porque Deus pega, eu amo esta passagem, Salmo 113, versos 7 e 8, diz que ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado, para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Ele pega aquele que é desvalido, ele pega aquele que é nada, ele pega o homicida, ele pega o bandido, ele pega o dependente químico, ele pega o adúltero, ele pega aquele que tem problemas com a sua sexualidade, ele pega o orgulhoso, ele pega o mentiroso e ele transforma e faz esta pessoa se assentar com os príncipes do seu reino. Amados, há esperança para mim e para você. Então, quando Satanás se apresentar para mostrar o seu passado, você precisa dizer a ele a respeito do teu futuro, e o teu futuro está no Senhor, amém? O teu futuro está em Deus. Eu amo a passagem de Romanos capítulo 8, verso 1, que diz: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Olha, não fique preso ao seu passado. Lindoval, está dando um pouquinho de eco aqui, tá bom? Se você puder ajustar. Não fique preso ao seu passado. Deus é um Deus que nos dá esperança através de Cristo Jesus. E nessa manhã, de forma bem objetiva, eu quero pegar esses 3 autores da Bíblia, esses 3 homens de Deus, Moisés, Davi e Paulo. Eles escreveram muitas e muitas coisas preciosas, que se nós colocarmos a atenção, se a gente der um zoom, na verdade, mais detalhado na palavra, nós vamos ser profundamente impactados pela experiência deles e por aquilo que eles também deixaram de registro para nós, movidos e debaixo da orientação do Espírito Santo. Eu queria pegar uma citação de cada um deles, na verdade, 2 orações e uma orientação que o apóstolo Paulo dá para o seu discípulo Moisés, e a gente tirar algumas verdades para nós hoje, para nos abençoar. A primeira delas é a oração de Moisés no Salmo 90, no verso 12. Ele diz assim: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. O que é que o que Moisés está nos dizendo aqui? Que nós não podemos apenas deixar a vida passar, que nós não podemos viver os nossos dias apenas vivendo os nossos dias.
Há um desafio para nós vivermos a vida que Deus nos deu sobre a face da terra, para viver esta vida com propósito, amém? Todas as vezes que você quiser aprender sobre propósito de vida, você precisa focar nas palavras de Jesus nos evangelhos. Cada vez que alguém tentava tirar Jesus do seu propósito, ele lembrava por que ele estava sobre a face da terra, para fazer a vontade do Pai, para cumprir a vontade do Pai. E isso é tão maravilhoso que no final da sua vida, ali na cruz do Calvário, ele declara estas palavras dizendo: está consumado. O que é que estava consumado? Estava consumado o propósito pelo qual Jesus veio sobre a face da terra. Amém, queridos? Então há um desafio para nós também vivemos a nossa vida com propósito. Esta é uma coisa que pulsa em meu coração, de vivermos cada dia de forma intencional. É acordar de manhã perguntando para o Senhor o que é que Ele faz, em que direção nós vamos nos mover. É definir como você vai amar a Deus em primeiro lugar e ao teu próximo como a você mesmo, de forma intencional. O amor, ele não depende de um sentimento, o amor não é um sentimento. Se nós ficarmos esperando sentir, nós nunca vamos sentir de fazer isso ou aquilo, ou pelo menos vamos sentir eventualmente. O amor se move em fé, ele é intencional. Eu acordo de manhã e pergunto: Senhor, quem é que o Senhor quer que eu abençoe neste dia? E eu me movo nessa direção de forma intencional. Eu posso abençoar com recursos financeiros, eu posso abençoar com uma palavra, eu posso abençoar com uma visita, eu posso abençoar com um bilhete, com um recado, com uma palavra de exortação. Eu posso chorar junto, eu posso rir junto, mas eu tenho que fazer isso de forma intencional. Deste jeito, eu dou sentido para a minha vida, senão nós vamos apenas passar por esta vida. Amém, queridos? Em 2 Crônicas, capítulo 21, verso 20, conta a história de um rei, de Jeorão. Eu já citei ele aqui, mas o final da vida deste homem é muito triste, porque o resumo da vida dele é que ele viveu tantos anos e foi sem deixar de si saudades. Imagina alguém passar por esta vida e não deixar saudade de si para ninguém. Para ninguém. Eu não sei se a mãe dele era viva, mas a Bíblia não fala. Nem a mãe sentiu saudade. Era um sujeito terrível. Que coisa triste a gente passar pela vida sem influenciar, sem tocar outras vidas. Quem é que vai chorar lá no seu caixão no dia em que o Senhor te levar? Quem é que vai sentir a sua falta? Quem é que vai lamentar a sua ausência? Sabe o que a Bíblia diz? Mais bem-aventurado é dar do que receber. Feliz é quem dá, feliz é quem abençoa. E não faz isso quando sente, mas faz de forma intencional. Atos capítulo 20, verso 35. Mais bem-aventurado. Se você quer ser feliz, e essa é uma expressão que a nossa geração diz muito, eu tenho o direito de ser feliz, pois eu quero dizer, você tem e deve ser feliz. Mas deve ser segundo o padrão de Deus, porque mais bem-aventurado é dar do que receber. Dessa forma, nós nos tornamos bem-aventurados. Desta forma, nós nos tornamos felizes. O capítulo do amor, que é 1 Coríntios, capítulo 13, ele é fechado dessa forma. Profecia vai passar, dons vão passar, isso vai passar, 3 coisas vão permanecer: a fé, a esperança e o amor. Porém, o maior destes é o amor. O amor não é um sentimento, o amor é uma ação intencional. A Bíblia não diz que Deus sentiu de amar o mundo, por isso enviou Jesus. Não. Deus amou o mundo, por isso enviou Jesus. É de forma intencional. E amou quem? Amou pecadores, amou desviados, amou perdidos, amou a mim e amou a você. E por isso colocou a eternidade nos nossos corações através de Cristo Jesus. Amados, quando nós temos um coração para abençoar, Deus começa a mover de forma sobrenatural e confiar coisas preciosas das nossas mãos. É mais ou menos assim: você como pai dá dinheiro para o teu filho, ele gasta só com ele, você já fica meio assim, né? E se tem um outro que você dá recurso para ele, ele está sempre pensando nos outros, ele traz confiança e você vai depositar mais recursos na mão daquele que se mostra mais responsável.
que tem uma visão mais ampla a respeito da vida e a respeito de si mesmo, né? E nós temos procurado viver isso na nossa vida. Ontem nós fomos ministrar lá em Milagres, na igreja de um pastor amigo. Ele fez lá uma estratégia com as famílias, colocou lá mais de 20 famílias ao redor de mesas, e depois cada família no final recebeu uma pizza, um refrigerante para comer junto, mas nós ministramos para essas famílias. Enquanto a gente estava sentado ali, uma missionária sentou junto com a gente, e a Cidinha ganhou de presente esse cacto que está aqui, ó, na frente. E se você quer mexer com a pastora Cidinha, você dá algum cacto de presente para ela. Pode ser de enfeite, pode ser de verdade. E quando ela olhou, a primeira pergunta: quem fez isso daqui? Daí essa missionária disse: pastor, isso aqui é de um pastor lá do interior da Paraíba. Ele trabalha num sítio da Paraíba, eu estive lá visitando. E ele está vendendo essas lembranças aqui para poder tirar a carteira de habilitação. Na hora me veio um sentimento dizendo: rapaz, nós precisamos abençoar a vida desse homem. Pensei como família. E colocamos um propósito no nosso coração de localizá-lo através do telefone que ela deu e dizer: nós vamos te ajudar a tirar essa carteira de habilitação. Mas foi tão interessante, porque a gente conversou isso ontem, nós já chegamos, a Alexandre e Vanessa, a família também estavam lá. Chegamos aqui em casa, dormimos, esse propósito no coração. De manhã, alguém lá do sul, que fazia tempo que nós não fazíamos contato, falou: pastor, tudo bem, como é que está a coisa aí? Contei um pouco. Ele falou: pois Deus colocou em nosso coração para mandar um recurso para vocês. Na hora eu sabia que o recurso não era para nós. O recurso é para este homem, este pastor, que vai tirar a carteira de habilitação, amém? Então, eu digo assim, isso é uma experiência para um pastor? Não, isso é uma experiência para quem tem o amor e pratica o amor de forma intencional. Quantos estão entendendo o que eu estou dizendo? Dessa forma, nós experimentamos o sobrenatural de Deus. Pastor Samuel, que é meu pastor na fé lá em Londrina, ele sempre dizia assim, irmão, eu nunca vi Deus ficar devendo para ninguém. E não fica. Porque quanto mais você semear no reino, mais você vai colher, e vai colher de forma sobrenatural. Então eu quero que você tenha essa experiência. Então o recurso hoje de manhã já entrou, e nós queremos fazer com esse contato com esse pastor e dizer: pastor, nós queremos estar com você nessa jornada aí para você tirar essa habilitação. Amém? Eu quero que você se alegre com isso. Então Moisés ora: Senhor, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. E alcançar coração sábio é aprender a viver uma vida com propósito, amém? Não uma vida voltada para si mesmo, mas uma vida voltada para aqueles que estão e Deus vai colocar ao nosso redor. Diga amém se você crê nisso. Amém? Nossa vida ganha sentido quando nos voltamos para o próximo. Toda a lei foi resumida nessas duas expressões: amará o teu Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Ainda no jardim do Éden, a pergunta de Deus para Adão é: onde tu estás? Pergunta pessoal. Mas depois que eles saíram do jardim, a pergunta é a pergunta que é feita para Caim: aonde está o teu irmão? E essa é a pergunta que Deus faz para a igreja do século 21. Aonde está o teu próximo? Aonde está o teu irmão? Você está atento às necessidades que estão ao teu redor? Deus quer usar as nossas vidas como ponte de amor para alcançar essas pessoas. Amém, queridos? A segunda oração é a oração do próprio Davi, no Salmo 51, verso 6, que é o salmo de arrependimento de Davi. Ele diz: eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Preste atenção no que eu vou te dizer. Precisamos ter uma vida com propósito e deixar Deus nos usar. A segunda coisa é que Deus não estabelece nada de novo nas nossas vidas numa base de mentira. Precisamos passar nossa vida limpo. Tem muita gente que não avança em Deus, não prospera em Deus, porque tem um passado sem confissão. Porque acha que só falar com Deus vai resolver todas as coisas. Deixa eu te falar uma verdade. Quando você confessa para o Senhor, você é perdoado. Mas quando você confessa
para a pessoa ou para alguém, uma autoridade espiritual, você é sarado. É o que diz Tiago 5,16. Confessai os vossos pecados e as vossas culpas uns aos outros, para que sareis. A cura na nossa alma vem quando eu abro aquilo que aconteceu comigo, com uma autoridade espiritual que está sobre a minha vida, e a cura de Deus entra naquele lugar. A vergonha sai, o medo sai, os gatilhos que muitas vezes faz a gente desesperar, adoecer, ficar enfermo até no nosso físico. Nós somos curados quando a gente abre o nosso coração para buscar a cura do Senhor. Preste atenção nessa verdade, amados. Alguém que já viveu mais de 50 anos, mais de 30 caminhando com Jesus, mais de 20 andando em ministério, ouvindo e ajudando pessoas. O tempo não resolve as coisas, a confissão resolve. O tempo não resolve. Não, vou deixar o tempo passar. Não é verdade, não resolve. Os modelos que a gente vê na Bíblia, todos aqueles tiveram que fazer acertos. 13 anos se passaram desde quando os irmãos de José jogaram ele pois Deus preparou um momento para que houvesse confissão e ajuste. O próprio Jacó, que é pai de José, fugiu do seu irmão Esaú 20 anos longe de casa. O tempo não resolveu. Quando ele volta, ele precisa enfrentar Esaú e resolver as coisas. E é tão interessante, né? No encontro, José estava ali presente e viu Jacó restaurando com o seu irmão. Isso ele leva para o futuro dele, para aprender a restaurar também. Nossas posturas em Deus têm efeitos geracionais. Preste atenção, Deus não pode edificar algo novo em cima de uma base de mentira. Naquilo que você experimentou, que te distanciou de Deus, que traz marcas sobre a sua vida, quando você busca a cura, quando você busca o perdão, isso estabelece uma base de verdade não apenas para a sua vida, mas para as futuras gerações. Seus filhos vão colher deste lugar, seus netos vão colher deste lugar, seus bisnetos, tataranetos, as gerações futuras vão colher fruto deste seu posicionamento em Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo, amados? Eu estou falando de reino. Eu não estou falando de igreja, nem de doutrina, eu estou falando de reino. O reino de Deus se move através de leis espirituais, e essa é uma delas. O tempo não resolve, a confissão é que traz cura e resolve as situações. Não permita que a falsidade do seu caráter impeça que as coisas grandes e impossíveis aconteçam em sua família. Em outras palavras, a grandeza das coisas que acontecerão em sua família depende da grandeza do seu caráter. Qual é o nosso modelo? O nosso modelo é o mesmo de Jesus. Aí vem o príncipe deste mundo, mas ele não tem nada em mim. Por que não tem nada? Jesus foi santo, sem pecado. Nós podemos dizer essa mesma coisa? Podemos, se a nossa vida já foi passada limpa diante do Senhor. Preste atenção, não há pecado que não possa ser perdoado. E eu, como pastor, não existe nada que eu já não tenha ouvido. Ouvi assassinos, ouvi pessoas que comandaram tocaia, que concordaram na morte de outras pessoas, pessoas que foram abusadas, abusaram, violentaram. Ouvi todo tipo de coisa. Para todos esses há perdão de pecados. O Senhor perdoa, e quando nós recebemos o perdão do Senhor, o que invade o nosso coração é uma paz, amados. E essa paz é uma paz sobrenatural sobre as nossas vidas, que ninguém pode tirar, que ninguém pode dar, apenas o Senhor. Aleluia. E a última, né? Agora não é uma oração, mas é um conselho do apóstolo Paulo a Timóteo. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. Ele diz assim: fiel é a palavra e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Diga, eu sou o principal. Nós vivemos numa geração que está procurando títulos, né? Não basta mais ser só um servo de Deus. Agora eu preciso de um título na frente. Já tem apóstolo, já tem... Nossa, eu até me arrepio quando me chamam desses nomes assim. Brincando, me arrepio. Eu digo assim, rapaz, sabe o que Jesus diz? Servo inútil. Servo inútil. Quando você fizer tudo, você vai considerar como um servo inútil. Esse que é o nosso chamado.
E o apóstolo Paulo sabia disso, que o caminho para cima, na verdade, ele é para baixo. Quanto mais você se humilhar, quanto mais você diminuir para que Jesus cresça na nossa vida, este é o caminho do ministério abençoado e de uma vida com Deus abençoado. E o apóstolo Paulo diz: fiel é a palavra. O que eu estou te dizendo, Timóteo, é a palavra e ela é fiel. Que Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores. E interessante, né? Ele foi um apóstolo de verdade, mas ele se intitula dizendo assim: dos quais, falando sobre os pecadores, dos quais eu sou o principal. Sabe o que o apóstolo Paulo está nos dizendo? Nunca se esqueça do lugar aonde Deus te tirou. Nunca se esqueça do lugar da onde Deus te tirou. Não é o quanto eu tenho de Deus, mas é o quanto Deus tem de mim. E Ele vai ter de você aquilo que você permitir que Ele tenha. Nunca se esqueça. Sabe que o sucesso, sabe que o progredir na vida muitas vezes nos fazem esquecer da onde o Senhor nos tirou. Nos tirou. Estávamos mortos nos nossos delitos e pecados. É isso que a Bíblia diz. Éramos inimigos de Deus. E foi nesta condição, que Deus olhou para nós e enviou Jesus para mudar não apenas o nosso futuro, mas para mudar a nossa eternidade. Amém, queridos? Então quero concluir para a gente participar da ceia do Senhor nesta manhã. Salmo 27, verso 4, a oração de Davi, que é o título desse livro que eu estou lendo e estou sendo muito abençoado. Ele diz assim: uma coisa pedi ao Senhor, e é o que procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a bondade do Senhor e buscar sua orientação no seu templo. Diga comigo uma coisa. Sabe o que de fato importa nessa vida? Uma coisa. Quando Deus cria todas as coisas no jardim do Éden, Deus criou a natureza, Deus criou tudo. E aí criou o homem e criou a mulher. E Deus pediu para o homem e para a mulher apenas, diga uma coisa. Pediu uma coisa para eles. Qual era a coisa? Não toque na árvore do conhecimento do bem e do mal. Em outras palavras, o que está em jogo aqui não é a árvore, o tipo de árvore. O que está em jogo aqui, o Senhor está dizendo assim: eu peço uma única coisa. Obedeçam a minha palavra. Uma coisa o Senhor pediu. Sabe o que Adão e Eva fizeram? Ou seja, sabe o que nós fizemos? Nós abrimos mão de tudo que Deus nos havia dado. E desobedecemos a única coisa que o Senhor havia nos pedido. E isso nos afetou profundamente. E eu não sei por que cargas d'água que a gente acha que fazendo o mesmo hoje, nós vamos ter o tudo. Quando o princípio da verdade é que se eu obedecer apenas essa única coisa que Deus pediu, eu vou ter todo o restante. Você está entendendo? Sabe o propósito que Deus tem colocado em seu coração nesses dias? O seu futuro. O que você sonha ser e programar e ter. Isso de fato só vai ser real e vai se consolidar se você aprender a buscar a única coisa que te dará todas as outras coisas. Uma coisa. Obediência. Obediência. Você entende isso? Amém.